Para isso tem um significado além, né? O fato dessa reação ter sido tão grande não estaria relacionado ao fato de que os países da América Latina têm um outro entendimento hoje. Ninguém quer reeditar golpes. O próprio Estados Unidos, quando o Chávez houve a tentativa de golpe com o Chávez, a atitude dos Estados Unidos há alguns anos foi bem diferente. Isso não é significativo? Sim. Não é um outro desenho político? Sim, você tem um contexto internacional diferente, né? Porque você tem, por exemplo, vamos pensar no caso do principal ator nesse tabuleiro aí, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos passam por um processo de desgaste da sua imagem, desgaste da sua imagem internacional ao longo dos últimos anos, que também parece uma falta de percepção de quando fazer o golpe também para desses militares, porque é muito difícil você conceber um apoio do governo Obama a um golpe militar na América Latina, nessa altura do campeonato, como você mesmo falou. Fora, se você percebe todo esse contexto, principalmente pós-crise, após essa crise do neoliberalismo, por assim dizer, na América Latina, do modelo neoliberal na América Latina, todos os estados, os governos que vêm uma série de mudanças mais para a esquerda ou centro-esquerda, nesse espectro. E um golpe militar nesse contexto, ele é muito prejudicial para esses projetos, inclusive porque todos os estados sentem que, de uma forma ou de outra, se isso acontece lá, pode acontecer em outro lugar também, como tentaram na Bolívia, tentaram na Venezuela. Essa preocupação é legítima? Ainda existe? Existem forças significativas na América Latina para trilhar esse caminho do golpe? Aí é o que eu estava, acho que perpassa um pouco pelo que a gente estava falando um pouco antes, que era a questão seguinte. Alguns lugares são umas democracias ainda não muito consolidadas. A ideia de alternância de poder não está tão consolidada assim. O próprio Honduras, por exemplo, nunca teve alternância porque é sempre o mesmo, é sempre mais do mesmo. Que outros? Não é? Outros países? Poderiam ser citados como o caso de Honduras. Mas aí eu estou dizendo, acho que na América Central como um todo, alguns países da América do Sul, talvez a própria Bolívia um pouco, o Paraguai, e outros países, talvez Peru um pouco, talvez, Equador, enfim, são países que a democracia é um tanto quanto frágil, por assim dizer. E, bom, nesse sentido, poderia haver um certo temor de golpe, como por exemplo houve tentativas próximo disso, no caso da Bolívia, no caso da Venezuela se tentou alguma coisa, mas tem um elemento diferenciado que começa nesse ano, que vamos ver o que isso vai dar, que é o caso da mudança do governo americano, mudança de postura internacional do governo americano. Talvez, se fosse, isso aí já é uma suposição que não dá para provar, mas de repente se fosse um governo republicano, lá o governo Bush, se a imagem americana não tivesse desgastada, aí uma declaração como a do Obama contra não existiria. Ou, por exemplo, uma aprovação por unanimidade na ONU, rechaçando o golpe como foi ontem, isso não seria de ontem, né? da Assembleia Geral. Ela passaria, mas não teria o peso político que tem agora, porque foi por unanimidade, foi por aclamação. Só uma curiosidade, como é que o senhor viu a reação do Chávez? Né? Ele chegou a falar em ação militar, pelo menos foi o que as agências noticiaram, né? Falou e não falou, né? Num primeiro momento ele fala que não está, só que ele deixa nas entrelinhas que ele está a serviço do povo hondurenho. Se o povo hondurenho quiser, ele pode. Mas eu acho que não vai precisar. Mesmo que ele estivesse disposto a fazer isso, eu acho que não faria. Acha que os militares lá podem voltar atrás em Honduras, diante dessa reação internacional? Se o que realmente foi colocado foi colocado hoje e ontem pelos países, pela comunidade internacional, realmente foi colocado em prática, eu acho que não resiste durante muito tempo. Porque o que você teve? Né, para elencar alguns exemplos. O Brasil suspendeu as ajudas, que eram na área de saúde e na área de energia. Suspendeu todos os processos de cooperação com Honduras. A Espanha retirou o embaixador, e o Brasil também retirou o embaixador. A França também. A União Europeia suspendeu o acordo de livre comércio com os países da América Central. Alguns países limítrofes, que fazem parte da ALBA também, da Aliança Bolivariana, lá com o Chávez, por 48 horas cortaram o comércio com Honduras,
suspenderam o comércio com Honduras. A OEA deu prazo de 3 dias, senão pode até expulsar da OEA em função da cláusula democrática. O Grupo do Rio condenou. E os Estados Unidos pediu, e a ONU também rechaçou em função da Assembleia, naquela resolução da Assembleia, que não tem apoio nenhum para a sustentação disso. O que pode acontecer é, dependendo do rumo que esse processo tomar, essa coisa aí em banho-maria, alguns meses já está logo na eleição, aí você faz outra eleição e volta. Mas eu acho muito difícil. Ok, professor Leonardo Ramos, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Nós conversamos com o professor Leonardo Ramos, mestre em Relações Internacionais, professor dos cursos de Relações Internacionais da PUC e da UniBH. Daqui a pouco, por que a Justiça Eleitoral defende a exigência de ficha limpa para candidatos? Já, já.